Uma dúvida bastante comum em relação à habilitação refere-se à categoria da CNH para conduzir um ônibus articulado. No vídeo de hoje, a UniCFC vai trazer para você a resposta sobre essa questão. Qual é a categoria exigida para dirigir o chamado ônibus sanfonado, o ônibus articulado? A questão, ela permeia muita atuação das pessoas e os motoristas profissionais também costumam se questionar, até porque as exigências das empresas sobre a categoria de habilitação para a contratação dos profissionais geram uma confusão em relação ao que a legislação prevê. Então, fica até o final do vídeo e já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, esse apoio é muito bem-vindo e assim ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes sobre trânsito para você. Então vamos lá, veja só. O veículo articulado, esse conceito, ele está presente no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, a nossa Lei 9.513/97. Diz o seguinte, é a combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Né? Então você tem ali o veículo do chamado ônibus articulado, tem esse elemento de conexão, né? Se trata, via de regra, de um único veículo, então você tem apenas uma placa, um registro, normalmente, né? E acaba transportando dezenas e dezenas de pessoas, né, de passageiros. Então, acaba extrapolando bastante também a quantidade normal de um ônibus que não é articulado. E aí o que nós vamos ter? Né? O seguinte, existe a grande questão, quantos veículos né? Quantos veículos são aí nesses ônibus? Tá? Basicamente, é um veículo apenas, tá? Mas há autores que entendem que seriam dois veículos, né? ainda que não tenha duas placas, dois registros, seriam dois veículos porque a classificação de veículo articulado exige a necessidade de um veículo automotor, como nós vimos no conceito, né? Pelo menos um veículo automotor. Um grande defensor dessa tese, de que então a categoria deveria ser a categoria E, é o Faria Dias. Então, na sua obra sobre infrações de trânsito, multas, né, o livro clássico dele, da última edição que a gente tem, que traz sobre as questões de trânsito e perguntas e resposta, ele diz que a habilitação exigida tem que ser a categoria E. Ele não concorda com quem estabeleceu categoria D. Porque ele diz que o artigo 143, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre a categoria E, ele vai trazer de que os veículos, para ser a categoria E, né, basta que tenha um veículo acoplado, articulado. Então, tem um veículo automotor e um veículo acoplado atrás, e que vai ser esse veículo mais de 8 lugares de passageiros, nesse caso aqui, para enquadrar na questão do ônibus. Né? Então, ele defende que a categoria deveria ser a categoria E. Ele até entende que seria contrassenso a segurança que o condutor, apenas com a categoria D, que permite conduzir veículos a partir de 8 lugares de passageiros, né, acima de 8 lugares, na verdade, né, então 9, 10, 11 em diante, aí você tem a categoria D. Ele diz que, ele entende que essa exigência apenas da categoria D para conduzir um veículo articulado, né, um ônibus articulado, não faria sentido com as outras exigências para a categoria E, né, que você tem lá um veículo automotor, um caminhão-trator, por exemplo, transportando, puxando um semi-reboque de mais 6 mil quilos. Né, aí você tem a categoria E. Ele não vê como lógica que, no caso do transporte de passageiros, o qual demanda ainda maior responsabilidade e habilidade, apenas a categoria D seria suficiente. Né? E aí, o que nós temos hoje? Tá? O Código de Trânsito Brasileiro não menciona o veículo articulado, o ônibus articulado de forma expressa. Né? Ele menciona a categoria E como a categoria em que você tem uma unidade automotora e um acoplado, né? Mas não traz esse tema do ônibus articulado. É o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que dirimiu essa questão na resolução 789. Né? Então, a gente vai ver que a resolução 789, que é a resolução que atualmente consolidou as normas da formação de condutores, inclusive referente às categorias de habilitação, ela traz o seu anexo 1, todos os documentos, as categorias e a especificação. Né? E aqui eu fiz um recorte para tratar do nosso tema da aula de hoje. Né? Veja só, você tem lá a especificação CNH de categoria D. Né? Aí ele menciona todos os veículos, né, as situações ali, as quais a categoria D abrange.
E olha só, ônibus articulado. Nós não tínhamos essa determinação em resolução do CONTRAN. Né? Então, com base na legislação vigente, e considerando que o CONTRAN é o órgão regulamentador das normas do Código de Trânsito, então ele vai especificar melhor os aspectos previstos no código, já que o código não é expresso em definir qual é a categoria exatamente, apesar da tese do Farias ser bastante interessante, né? Então é algo que dá para se discutir, mas em termos objetivos, né? E aqui você com certeza quer saber essa resposta, né? Se é categoria E, categoria D, a resposta é categoria D, conforme a resolução do CONTRAN. Muitas empresas exigem categoria E, e não há nenhum problema quanto a isso, porque a empresa que está ali para contratar eventual profissional, motorista profissional, ela pode fazer a exigência, dentro da lei, claro, a exigência que ela quiser. Então, se o empregador quer alguém com categoria E para dirigir o ônibus articulado, né, ninguém pode forçá-lo a aceitar a categoria D, né, que é sempre o ponto que as pessoas nos perguntam. Eu li sobre, entendi que a categoria D é suficiente, mas na empresa X querem que eu tenha a categoria E. Tudo bem, né? Mas na legislação a categoria D é para o ônibus articulado, certo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e seguir a UniCFC também no Instagram e no Facebook. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.